Abra sua Bíblia no... não precisa abrir, né? Não tem mais esse negócio de abra sua Bíblia, né? Mas eu sou da época antiga que falava, abra sua Bíblia, olhe para as pantalhas. Lá na Colômbia é pantalha, né? Olha para a tela, você vai ver o Salmo 46. Se você quiser acompanhar aí na tua tradução também, eu não sei se eles fizeram a mesma tradução, eu só mandei o texto. Tem a mesma tradução que eu fiz. Mas está dizendo assim, ó. Esse aqui é o salmista Davi dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Selá. Eu falei Selá, Selá, porque vocês vão entender. Por que Selá? Por que Selá? Sei lá, né? Bom, irmãos, a gente costuma olhar para o livro de Salmos, mas é bom a gente lembrar que Salmo não é livro. Salmo é um inário. São canções que foram compostas, a maioria por Davi e pelos seus discípulos, lá pelos levitas da época de Davi, Jedutum, Asaf, Emã, e outros salmistas, e alguns salmos antigos que entraram para essa coletânea de salmos, como o Salmo de Davi, e o Salmo de Moisés, e outros salmistas. Então, quando a gente fala assim, abra no capítulo 3 de Salmo, na verdade, Salmo não tem capítulo. Aí você pode falar assim, é o Salmo de número tal, aí sim. E por que eu estou dizendo isso? Porque é bom você entender que o maior livro da Bíblia, a maior parte coletânea da Bíblia é esse inário. 150 salmos que nós temos. Alguns com mais de 100 versículos, como o Salmo 119. E por que ele quantitativamente é maior? Porque a adoração tem que ser prevalente na vida do Filho de Deus. Nós nascemos com um propósito, nós somos criados com um propósito, para adorar ao Senhor. Esse foi o propósito. Eu costumo dizer para os maridos, você casou para fazer a tua esposa feliz. Você não casou para ser feliz. Você casou para fazer alguém feliz. Tudo tem um propósito. Todo conflito, toda confusão, toda tristeza, toda depressão surge quando algo criado para alguma coisa não cumpre o propósito pela qual foi criado. Uma chave de fenda pode cortar uma carne, mas ela não foi feita para cortar carne, então vai sair uma carne mal cortada. Na verdade, nem cortada, né? Toda furada. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para... Fala para você assim, você foi criado para a glória de Deus. Você fala assim para o seu irmão, você conhece a Deus
entende quem é Ele, expressa adoração a Ele e recebe dele a resposta. Fala para o teu irmão assim: Deus responde respostas. Deus responde respostas. E eu vou falar outra coisa que talvez você nunca ouviu. Que o livro essa coletânea de hinos chamado Salmo, apesar de nós sabermos que tudo vem de Deus, todas as coisas que foram criadas, todas as coisas que vêm em segunda instância, vêm de Deus. Né? Apesar do agricultor plantar a semente, quem dá o crescimento é Deus, quem criou a semente é Deus, quem manda a chuva é Deus, quem manda o sol é Deus. Então tudo vem de Deus, amém? É bom fortalecer isso. Porém, o livro de Salmos, apesar de tudo ser de Deus, é um inário que é a expressão humana. Olha que doido isso daqui. Apesar de o livro de Salmo terem revelações, terem profecias, alguns salmos são chamados salmos messiânicos, que falam de Jesus que viria, mas eles falam de Jesus que viriam por uma interferência de Deus no meio daquele namoro, daquele relacionamento entre Deus e o profeta, ou o salmista. Então Davi, como um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, se relacionava com Deus, e ele falava com Deus, ele conhecia Deus, Deus se revelava a ele conhecia a palavra de Deus, do Velho Testamento, que já tinha Velho Testamento na época de Davi, e aí estava sendo formado, né? Já tinha o Pentateuco, e ele conhecia Deus, e aí ele tinha revelações do futuro, mas no geral, era a expressão de gratidão, de amor, de conhecimento. Então, é uma coletânea de canções da expressão íntima do ser humano em relação a Deus. Então, eu quero que você feche seus olhos agora e você componha um salmo para Ele. Ah, pastor, eu não tenho inspiração, então não precisa de inspiração. Na verdade, é uma parte da Bíblia que vem do coração de gente que se relaciona com Deus e fala com Deus. Então fala com Ele agora. Fala um salmo. O que é um salmo, pastor? É um elogio. É grande, cheiroso, maravilhoso, poderoso, longânimo, grande benignidade. Poderoso, Senhor. Amém? Agora você vai, em nome de Jesus, falar em voz alta. Eu vou contar até 3, você vai falar em voz alta isso que você falou no seu coração. 1, 2, 3 e já. Maravilhoso, poderoso, soberano, grandioso. Meu. Nosso Pai. Senhor, misericordioso, bondoso, amoroso, Salvador, rocha minha, rocha eterna, digno de adoração. Amém? Então aqui é muito importante você entender esse fundamento, para você entender depois na conclusão, por que eu estou falando isso. Amém? Então o que é o Salmo? Salmos são canções. Ele é um inário de expressão do amor de Deus, do amor do homem para Deus. Então é um livro humano. Apesar de ser inspirado, ele é humano. Ele é a expressão do homem para Deus, é o homem falando com Deus, o homem dizendo coisas para Deus. E falando coisas doidas, você vai ver aqui que ele fala algumas coisas doidas, estranhas, que só é coisa íntima, sabe piada interna? Quando só 3, 4 falam um negócio, todo mundo dá risada, todo mundo fica sério, e só aqueles 3 dão risada, então... Tem coisa que eu falo com Deus, só é coisa minha dele. Ele faz não sei o que, ele dá risada, eu dou risada também, está tudo certo. Que é coisa íntima, coisa minha com ele. Quem tem coisa íntima com Deus aí? Entendeu? Um dia que você me vê assim num canto parado assim, fazendo, é alguma coisa que eu estou viajando lá com Deus.
Amém? Bom, irmãos, aqui nesse salmo, nós temos 3 aspectos de Deus. Tem centenas aqui. Irmãos, eu ministrei no meu G12. Isso aqui dá para ficar meses falando desse salmo. Então, quem já ouviu, vai ouvir outras coisas totalmente diferentes. Tem coisas novas, coisas iguais. Então, é muito rico. Mas tem 3 aspectos de Deus aqui que eu queria que você saísse nessa manhã extasiado por conta dessas 3 revelações. Amém? Amém? Aqui, esse salmo mostra 3 aspectos de Deus. Mostra Deus, mostra o ser de Deus. Mostra que Ele é. E esse salmo mostra que Ele está. E esse salmo mostra o que Ele faz. Amém? O que esse salmo mostra? Vamos lá? Deus, 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 Deus faz e está nas suas guerras. Deus está, Deus faz no momento de perigo. Deus está, Deus faz na sua enfermidade. Deus está, Deus faz tudo na sua família. Deus está, Deus faz no momento de perigo. Deus está, Deus faz no momento de solidão. Quando todo mundo está te perseguindo, Deus. Quando você está com medo, Deus. Quando você precisa de algo, você está enfermo, Deus. Quando você está feliz e contente, Deus. Amém? Vamos caminhando um por um. Deus é o nosso refúgio. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que alguns vão se espantar, outros não, porque talvez foi revelado para você. Talvez o líder, um 12 meu, falou para você. Mas Deus não existe. Deus não existe. Calma, fala para o teu assim, calma, que o pastor vai explicar. Irmãos, a existência, toda a existência, fala para o teu assim, toda a existência tem um princípio. Todas as coisas que existem um dia na cronologia do tempo não existiam. Tudo que existe passou a existir. Então você fala assim, eu? Por quê? Porque o seu pai existe ou existia. Porque o seu avô, vamos irmão, vamos participar. Seu avô e o seu bisavô. Essa cadeira que você está sentado, ela existe. Por quê? Porque um momento ela não existia, ela foi criada. Pastor, tá bom, mas se Deus existe, como que a gente adora a Deus? Então, exatamente por isso que a gente adora Ele, porque Ele não existe. Por que a gente adora a Deus? Porque Ele não foi criado. Deus, Ele não existe, Deus é. Deus é. Algo que existe pode deixar de existir, mas algo que é jamais deixará de ser, porque Ele é e sempre foi e sempre será. O ser humano, para ele se identificar, ele precisa dizer assim, eu sou, e sempre depois do eu sou do homem,
tem algum adjetivo. Eu sou, que nem, por exemplo, eu sou bonito. Pelo menos a minha mãe achava e a pastora Carmen acha. Eu sou magro, eu sou alto, eu sou baixinho, eu sou rico. Eu sou alguma coisa. Deus não precisa. Moisés chega para Deus e fala assim: Senhor, quando eu vou lá, liberto o povo, e quando perguntarem sobre o Senhor, como que eu identifico o Senhor? Como que eu falo? Qual o nome que eu dou? Ele diz assim: diz lá que o Eu Sou te enviou. Diz lá que o Eu Sou te enviou. Então Deus não precisa, Deus Ele é acima de todas as coisas, Ele sempre foi e sempre será. Pastor, mas qual a importância de nós sabermos isso? A importância, irmãos, que Deus sendo, presta atenção, Deus sendo, Ele é rocha. Ele é, como eu falei ontem, faz assim, ó, fala Deus, Ele é. Aí você olha para Deus, aí você dá uma balançada assim para um lado. E estou saindo fora do rumo. Aí você olha para Deus, você faz assim, você volta para Deus. Porque Ele é. Ele é. Ele não precisa dar satisfação. Alguém chegou para Jesus, falou assim: mostra-nos o Pai. Ele disse: eu estou há tanto tempo com você, eu sou aqui. Quem você é? Eu sou o que eu sou. Fala para o teu irmão assim: eu sou o que eu sou. Me enviou. Fala assim, ó, eu sou o que sou, me enviou. Você sabe o que eu sou? Sabe o que quer dizer isso? No original, eu sou o que sou, que está dizendo assim: eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Então, por exemplo, Ele me enviou. Então, Ele me enviou para ser missionário. Então, na hora que você tiver, você será. Eu estou sendo enviado para socorrer alguém. Então, eu serei socorrista. Porque Ele é conosco. Você está entendendo, querido? Porque não é qualquer um que te enviou. É o Eu Sou te enviou. Ele é o Eu Sou. Então, nesse nós podemos confiar, porque Ele não deixa de ser. Você não corre o perigo de acontecer o que nem talvez o teu pai fez, abandonou tua mãe e abandonou você. Você não corre o perigo de você ver alguém instável. Por isso que Ele é digno de toda adoração. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Por que a idolatria é um pecado terrível? Porque na idolatria você trata como eu sou aquilo que não é. Por que é idolatria? Porque você trata como eu sou aquilo que existe. E o que Deus é em relação àquilo que existe? Ele criou a existência. Você não está entendendo? Ele criou, foi Ele que criou a existência. Não existia a existência. Ele criou a existência. Não foi o ser humano que criou o tempo, o Cronos. Foi Deus que criou o tempo. A Bíblia diz que Deus é, quando que Ele é? De eternidade em eternidade. Faz assim, ó. Eternidade. Eternidade e eternidade. Fica assim. De eternidade em eternidade eu sou. Olha para esse espaço entre as duas eternidades aqui. Irmãos, a Bíblia, eu não sei quantas eternidades tem a Bíblia. Eu não sei quantas eternidades existem, mas a Bíblia fala de duas eternidades. Eternidade, olha para o espaço no meio aí. Então, diminui esse espaço, está muito grande esse espaço. Esse naco, esse pedacinho que está no meio, entre duas eternidades, é o tempo, seu crono.
Então, para trás tem uma eternidade, para frente tem uma eternidade, e de eternidade em eternidade, Ele é. Comparado com a eternidade, quantos segundos nós vivemos aqui? 2 segundos? Você está exagerando, hein? Fala para o teu irmão assim, você só vive 2 segundos dentro da eternidade, aqui nessa terra. Fala para o teu irmão assim, e você coloca a eternidade a perder por causa de 2 segundos. E segue aquilo que não é, ou se curva diante daquilo que existe. Fala para o teu irmão assim, olha para mim. Fala assim, aquilo que existe está abaixo daquilo que é. Que é a diferença entre a verdade e a realidade. Fala para o teu irmão assim, a realidade existe, mas ela está abaixo da verdade. Pastor, mas como assim? Realidade e verdade não é a mesma coisa? Não. Realidade é aquilo que existe, e a verdade é aquilo que é. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Vamos lá, naquele exemplo que eu dou? O pastor Poblão te deu? Jesus no barco, Jesus vem andando sobre as águas, o pessoal fica apavorado achando que é um fantasma, e disse, calma, não tenham medo, não temam, sou eu. O que ele falou? Não temam, sou eu. Sou eu. Quem é? Quem é? Sou eu. O eu sou chegou. Fala para o teu irmão assim, não importa a tempestade, não importa a situação, não importa a realidade. Quando a verdade chega, tudo muda. Ah, aleluia, aplaude mesmo. Mas eu estou aqui algemado, eu estou aqui preso meus pés junto com Silas. Então, as prisões, as cadeias, as correntes é a realidade. Mas quando chega a verdade nos... Quando nós conhecemos a verdade, ela nos... Quem conhece a verdade jamais será escravizado. Por isso que há um medo terrível dos políticos, da ordem mundial, do sei lá quem, das conspirações mundiais, que as pessoas conheçam a verdade. Porque quem conhece a verdade jamais se submeterá à realidade. Pedro olha para Jesus, quem está diante dele? Jesus. Quem Jesus? Ele é Ele começa, ele fala, vou até o Senhor. Vem, ele pisa, e por que ele não afunda? Porque o mar é a realidade. Mas ele está de olho para quem? A verdade. E aí, quem olha para a verdade anda sobre as águas. Quem olha para a verdade não se move por circunstâncias. Quem olha para a verdade. E aí aí de repente dá uns 5 minutos nele, ele começa a olhar para. E começa a acontecer o quê? Ele começa a afundar. E aí ele pede socorro para quem? Para a verdade. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você estiver em perigo, pede socorro para a verdade. E aí a verdade fez o quê? Pegou ele e tirou ele. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e me pôs os meus pés sobre uma rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Ele é. Então para de colocar a sua vida nas mãos de pessoas.
Para de colocar a sua vida na mão de políticos. Para de colocar a sua vida na mão da mídia. Para de colocar a tua vida na mão de religiosos. Para de colocar a tua vida na mão de quem não é. Coloca a tua vida na mão daquele que é. E aqueles que existem, seja companheiro. E se tiver algum que é representante daquilo que é, então ouça, enquanto ele estiver falando que a verdade. Amém, queridos? Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei quanto tempo nós poderemos estar reunidos. Mas no momento que você estiver sozinho, o Deus que é estará. E é o que ele diz aqui: não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O que é terra? O que é monte? O que é mar? É a realidade. A realidade. E aqui ele já está viajando, irmãos. Como a terra se mude? Como que a terra pode mudar? A terra vai mudar para onde? Para outra galáxia? Fala para o teu irmão assim: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que eu seja abandonado, ainda que me traiam, ainda que eu seja enganado, Deus continua sendo. E aqui ele está expressando, está no coração dele. Ele está vendo aquilo que Deus é, e chega uma hora que uma coisa que ele não consegue imaginar, ele começa a falar assim: ainda Deus é. Deus, ainda que aconteça isso, ainda que os montes se abalem, Deus é. Deus, irmãos, fala para o teu irmão assim: Deus é. Ainda que tudo aconteça. Tinha um hino antigo, da minha época, diz assim: o meu louvor é fruto do teu amor, do meu amor por ti, Jesus. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do teu amor por mim. Como que brotam? Brota no meu coração palavras de adoração ao Senhor. Aquilo que Ele é. Só Ele merece, irmãos. Só Ele é digno de ser tratado como alguém que é. Quando você trata Deus como alguém que é, você consegue amar. Você consegue tratar as pessoas. Quando você vê alguém maltratando outros, é porque não conhece o Deus que é. Quando alguém está inseguro, porque não sabe que Deus é. Insegurança é sinal de gente que não conhece o Deus que é. Porque está olhando para a realidade. Vocês lembram lá? Quando Jesus ressurreto aparece para os discípulos, ele entra na sala. Vocês lembram disso? Quem lembra dessa história? Está lá os discípulos reunidos, ele entra na sala e ele atravessa a parede. A Bíblia diz claramente que ele atravessa a parede. Por que ele atravessa a parede? Porque ele é um fantasma. Fala para o teu irmão assim: Jesus não é fantasma. Diz assim: ele atravessou a parede. Porque a parede é um fantasma. Ele é a verdade. A parede é a realidade. A verdade é criadora da realidade. Então, nunca se curve diante da realidade. Se curve diante da verdade. Amém? Bom, ainda que as águas rujam e se perturbem, versículo 3, vai colocando lá, eu vou lendo, vocês vão, vai acompanhando o texto, e vai, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza, Selá. O que é esse tal de Selá? Toda vez que você vê essa palavra Selá, lembrando que nós estamos diante do quê? De um livro? Vamos lá, irmão. Estamos diante de um livro? Estamos diante do quê? De um inário. Amém? Nós estamos diante de quê? Do inário. Que tem canções. É bom lembrar que esse inário, apesar de ser hinos,
eles não se preocuparam, os salmistas não se preocuparam em fazer rima. Porque era um ser humano falando com Deus. Então eles iam falando, não é que a gente fica tentando fazer rima. A música hebraica ela é diferente. Não precisa disso aí. Ele vai falando e vai falando. Como são canções, aqui nós estamos diante de uma notação musical. Na notação musical, na escrita musical, no mundo ocidental, existem alguns sinais de intensidade. Por exemplo, pianíssimo, você vai ver, quem já viu isso em música, na partitura? PP, dois P's pequenos, PP, quer dizer pianíssimo, ou seja, bem baixinho. Depois tem piano, médio, depois tem pianíssimo, mais forte. Depois tem forte, que é um F, depois tem FF, fortíssimo. Então, Selá, na notação musical, seria fortíssimo. Então, toda vez que você vê a palavra Selá, é assim, mais ou menos assim. Pelo que não temeremos ainda... Versículo 2, coloca lá, versículo 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza, há um rio cujas... Então, está dizendo para subir. Selá. É quando a música cresce, é quando tudo fica muito intenso, fortíssimo, como diz a notação musical. E ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Então, irmãos, Deus está no céu, mas Deus está também conosco. As nações embravecem, os reinos se movem, ele levantou sua voz da terra e ela se derreteu. O Senhor, versículo 7, o Senhor dos exércitos, versículo 7, o Senhor dos exércitos está. Não adianta nada nós temos a revelação do que Ele é e não temos a revelação que Ele está. Porque somente Ele, sabendo que Ele está, você vai agir de acordo com aquele que está. Então, ele diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fala para o teu irmão assim, nunca se sinta sozinho, porque Ele está. E onde que Ele está? Ele está em todos os lugares. A Bíblia diz que Ele está onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Por que Ele disse isso? Porque Ele está, se você estiver sozinho, Ele está com você. Agora, quando é reunido é mais do que um. Quando está você e o seu irmão, está ele junto com você, ele junto com o teu irmão e ele junto com o outro. Então, vocês estão os 3, então Ele está lá. Mas Ele está lá também, porque na reunião de 3 pessoas, 2 ou 3, existe a expressão da essência de Deus, que é o amor. Então, na verdade, Ele está em todo lugar. Mas quando 3 reunidos se reúnem, 3 pessoas se reúnem em nome dEle, Ele está agora se manifestando. Porque é assim que nós dizemos, por exemplo, manifesta o amor de Deus para o seu irmão aí do lado. Eu te amo. Te amo. Você é tão lindo, você é tão cheiroso, você é tão gato. Eu te amo, querido. Te amo, papai. Papai, eu te amo. O que é isso? 2 ou 3 reunidos. Deixa eu contar um segredinho aqui para você. Contar um segredinho muito interessante. Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele falou assim, façamos. Deus, Ele é um ser diferente. Ele é um ser triuno. Quando Ele fez o homem, Ele falou assim, façamos. A Trindade se reuniu e disse, façamos. Ele fez o homem, façamos o homem segundo a nossa imagem. Como? A imagem de família. A Bíblia diz que tem Deus,
na Trindade é Pai, Ele é Espírito Santo. Agora não me pergunte por que Ele decidiu fazer isso, Ele resolveu. A gente até brinca, né? Tem uns caras que querem ser apóstolo, tal, quarta pessoa da Trindade. A gente até brinca, mas na verdade, irmãos, quando Deus Ele criou o homem, Ele decidiu adotar um ser, criar um ser e colocá-lo dentro da família. Qual família? A dele. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai. Ele nos criou para trazer-nos à sua família. Ele nos inseriu na sua família. Você já pensou nisso? Que você está convidado para cear, para comer, para morar. Ele falou assim, estou preparando uma casinha, uma mansão para nós. Eu estou construindo, estou formando na casa do meu Pai. Estou fazendo moradas. Estou preparando para você, filho. Então, Ele está no momento de dificuldade, Ele está no momento de perigo, Ele está no momento de alegria, Ele está. Então você não precisa mais se sentir sozinho. Ah, pastor, mas eu sou solteiro. Eu já tenho 14 anos e ainda estou solteiro. Estou com 21, ainda estou... Irmão, você não está sozinho, você já tem marido, irmã. Você não está sozinho, você já tem marido, irmão. O seu marido é Jesus. E Ele vai te dar uma companheira, Ele vai te dar um companheiro, porque o seu verdadeiro marido é Jesus. Essa pessoa que Ele vai mandar vai ser a realidade. E você vai ver que é a realidade mesmo. Mas se você tiver o apoio da verdade, você vai olhar para a realidade e vai lidar com a realidade com sabedoria. A mulher samaritana estava pegando água, dizem os estudiosos que ela pegava água meio-dia, porque era uma pessoa má afamada. Então ela saía no sol a pino, num momento que não tinha ninguém para buscar água. E lá, à beira do poço, ela encontra Jesus. Jesus pede água para ela. Ela vê que Jesus é uma pessoa distinta, diz assim, você como judeu, como que você pede água para mim, uma samaritana? Porque havia uma briga entre os samaritanos e os judeus. E ele começa a falar das coisas do Pai, ela diz assim, eu sabia que vai vir alguém que será o Messias, que vai libertar o povo de Israel. Eu ouvi essa história. E ele diz assim, ele fala, se você sabe quem é, ele diz assim, eu sou. Aliás, ele é e ele está lá com ela. Eu não estou com meu marido. Assim, você está dizendo a verdade. Você já teve, faz assim comigo, 5 maridos. E esse que você está, não está com você. Olha só, faz assim, 5 maridos. Esse que você está, não é teu marido. Chegou agora o teu marido. Chegou teu marido. Esse não te trai, esse não te engana, esse não mente, esse não fica enchendo a cara, esse não bate, não te desrespeita. Esse é o 7º marido, é o perfeito.
Diz que essa mulher ficou doida com a realidade desse que estava com ela. Nesse momento ela conheceu o amor de Deus, o amor do Pai. Nesse momento ela entrou para a família de Deus. Ela ficou tão doida que a Bíblia diz que ela saiu pregando. E ela ganhou várias regiões, irmãos. Uma mulher, naquela época, samaritana. Pregou o evangelho provavelmente para os samaritanos, onde talvez ela fosse mais aceita, mesmo com a fama dela. E ela foi contando os testemunhos, que agora ela não estava mais sozinha, que agora tinha alguém com ela. Que Jesus agora entrou no centro da vida dela. Onde Jesus está, irmão, na tua vida? No centro. Tem que estar no centro. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se vocês não se curvarem, se vocês não se prostrarem diante da estátua do rei, vocês vão morrer. Vocês vão ser jogados na fornalha. Rei, fique sabendo, Deus ele pode nos livrar, mas se não livrar, fique sabendo que nós não iremos, não nos curvaremos diante de ser. Porque nós não, diante de gente que existe, nós nos curvamos só daquele que é. Então joga eles lá na fornalha e aumenta 7 vezes aquilo que já está lá. De repente alguém olha assim e fala assim, mas espera aí, não era, estou vendo aqui o relatório aqui do carcereiro, não eram só 3 que foram enviados para... Então, tem alguém lá, tem alguém no... Vamos, irmãos, tem alguém no... meio. E esse que está lá no meio tem a aparência do filho dos deuses, como eles diziam, não é? Místicos, que estava lá, ele estava lá no meio. Um ladrão do lado direito, outro ladrão do lado esquerdo. Jesus estava no meio. Jesus está. Ele está lá no seu emprego, ele está no momento da vergonha, ele está lá olhando a situação, ele está lá dentro da tua casa, ele está lá na sua faculdade, ele está lá na condução, ele está lá no banheiro, ele está lá na sala, na cozinha, ele está na guerra, ele está na paz, ele está. Jesus sempre está. Qual a diferença do cristão e do não cristão? A diferença é que o cristão reconhece a presença. Reconhece, ama a presença e adora a presença. Adora Ele. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito a terra. E aqui ele começa a dizer aquilo que ele... Vamos lá, nós vamos ver até agora aquilo que Deus, aquilo que Ele, como Ele, e agora nós vamos falar daquilo que Ele faz. Tinha uma musiquinha que a gente cantava antigamente. Louvado seja Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, pelo que Ele vai fazer. Louvado seja Deus. Assim ó. Louvado seja Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, pelo que Ele vai fazer. Louvado seja Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, pelo que Ele vai fazer. Aê! Isso é um forrozinho. A gente é brasileiro, né? Na verdade é um shot. Ele faz, irmãos, Ele faz. A gente tem revelação daquilo que Ele é, a gente tem revelação do fato dEle estar conosco, mas Ele está, mas se Ele não fizer nada também. E aí é onde entra o problema, algumas pessoas falam assim, Deus não faz nada. Ele está vendo tudo e não faz nada. O problema, irmãos, é que Deus é Deus, Ele não tem que dar satisfação daquilo que Ele faz. E Ele faz aquilo que Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer. Quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a coisa que formou porque me fizesse assim? Ou não tem poder
o oleiro sobre o barro da mesma massa fazer um vaso para honra e outros para desonra. Então, se você é vaso de honra, glorifica ao Senhor. Fala assim, eu sou vaso de honra. Então, glorifica ao Senhor por Ele ter te feito vaso de honra. Porque Ele que fez você vaso de honra. Não é mérito humano, não é atributo humano, é Deus que te fez. E Ele faz. Então aprenda a não julgar os feitos do Senhor. Aprende a testemunhar os grandes feitos do Senhor. A Bíblia é um livro é uma coletânea de livros também, dos feitos do Senhor. Tem os poéticos, tem os proféticos, tem os apostólicos. Os livros da Bíblia mostram aquilo que Deus fez e faz e vai fazer. Porque Apocalipse e Daniel falam o que Ele vai fazer. Como a irmã disse ministrando aqui, como que Ele está fazendo, a gente não sabe. Tem coisa que Ele está fazendo que a gente não entende, mas a gente sabe o final de todas as coisas. E o final é glorioso para aqueles que têm a revelação da glória. Ele é capaz, irmãos, Deus, de dissolver as nossas guerras. Então, se você anda, está uma confusão, pastor, você não faz ideia. Lá no meu serviço está uma confusão, lá na minha célula, no meu ministério, está uma loucura, está uma perseguição, a história do facão agora voltou, e tal do facão que vai cortar todo mundo, e estão dando mais serviço do que eu posso suportar, e lá na faculdade eles estão não sei o que lá, e minha família, meu pai agora endoidou, pastor. Meu pai agora decidiu agora ficar encanando de eu adorar a Deus. Eu era mó tranqueira, pastor, era ladrão, pastor. Agora ele está aí me perturbando. Está uma confusão. Então, irmãos, Deus, Ele pode fazer tudo o que lhe apraz. Portanto, confie nos feitos do Senhor. Você está numa guerra? Deus, Ele pode fazer o quê? Deus, Ele fala assim, eu vou acabar com essa guerra. Alguém poderia perguntar, imagina o anjo Miguel, mas como que você vai acabar com essa guerra? Não, simplesmente eu vou fazer assim, eu vou quebrar o arco, vou quebrar a lança, vou dissolver os carros dos seus cavaleiros. Acabou. Ou vou afogar todo mundo, os inimigos. Ele faz isso, aqui o texto diz assim, eu derreto, né? Interessante aqui, Ele faz as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ele faz. Quem pode comprovar o que eu estou falando aqui, que Deus faz? Conta para o teu irmão do lado uma coisa que Deus fez para você. Ixi, e agora? Meu Deus. Ele nos livrou, tirou-nos de um lago horrível, pôs os nossos pés sobre uma rocha, me livrou de uma vida sem sentido, me deu propósito de vida, me ensinou a obediência, me ensinou a submissão, me ensinou a adoração, organizou a minha família, organizou a minha vida. Até mais bonito Ele me deixou. Fala para o teu irmão assim, até mais bonito Ele me deixou. Fala para o teu irmão. Fala assim, olha só como que eu fiquei bonito. Faz ou não faz, irmãos? Deus faz. Fala para o teu irmão assim, Deus faz. Deus faz. Deus faz. Então, deixa Ele fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Não fica interferindo, dando opinião. Agora tem uma mania, o pessoal fica ensinando Deus. Assim, você faz assim, ó Deus. E fica na hora, ao invés de orar, agradecendo, pedindo, Senhor, me dá tal coisa. Não, fica assim, ó, você faz assim, Deus, ó. Pega aí uma caneta aí, e assim, ó, eu vou te ensinar como é que faz. Então você pega o meu marido, faz assim, ó. Pega ele, coloca-lhe uma doença, sempre assim, né? Tipo, joga ele num... Pega a minha esposa e dá uma doença na garganta para ela parar de falar. Vai ficar muda. Aí como... E aí eu vou explicar direito. Não, irmão, fala para o seu irmão assim, para de dar dicas
aquilo que Deus precisa fazer. Aquilo que Ele precisa fazer, Ele sabe o que fazer, porque Ele é Deus, Ele é Criador, Ele fez todas as coisas, Ele não precisa ser ensinado, Ele tem que ser adorado. Não porque Ele precise de adoração, mas porque Ele é digno de adoração. O que Ele fala para você? Respeita o teu pai. Eu não vi nenhum eita, só um. Respeita o teu pai. Respeita os teus pais, a tua mãe. Fala para filhos, filhos, honre teu pai e a tua mãe. Pais, não irritem os vossos filhos. Pastor, mas como irrita? Então, quando você sabe que o peão não gosta daquilo lá. Mas eu gosto de zoar, então você, não interessa o que você gosta, você tem que ser a pessoa que ele admira, que ele gosta de estar junto. Deixa os amigos tranqueira dele zoar ele. É você não é o que vai zoar, você é o que vai acolher, você é o que vai ensinar, você é o que vai direcionar, você é o que vai amparar. Para com isso. Deixa Deus fazer, irmãos. Para de dar opinião para Deus. Para de querer controlar a Deus. Deus não é gênio da lâmpada para você ficar esfregando. Irmãos, esse salmo aqui, composto por Davi, Deus está falando com Deus. Vamos lá, irmãos, fala assim, Davi está falando para Deus. O que ele está falando? Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Deus está? Deus está? E será que ele ouve assim e não está nem aí? Não, ele ouve e ele reage. Então Deus ele ouve e aí ele fica, mas que coisa linda que esse meu servo está escrevendo de mim. Pelo que não temeremos, versículo 2, vamos lá, irmãos. Estou lendo a palavra aqui. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Mas de onde ele tirou? Deus está falando assim, Deus, de onde ele tirou esse negócio de transporte os mares? E mude a terra. Mas esse meu salmista, ele é muito lindo, que da hora, que salmo, que coisa linda. Ele está lá, só curtindo. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza. Uau! Ele sabe que eu estou acima do rugido dos mares. Ele está reconhecendo isso. Uau! Chega aí, anjo Miguel, olha só o que ele está falando de mim. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que bonito, olha, ele está falando da minha casa. Deus está no meio dela. Estou mesmo, filho, estou mesmo junto com você. Estou aí, eu sou e eu estou. Não será abalado. Realmente, eu não serei abalado. E ajudarei a romper da manhã. E amanhã, toda manhã acontece porque eu faço surgir amanhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram, ele levantou sua voz da terra, isso é mesmo, a terra se derrete, se eu quiser a terra se derrete, mas ele já reconhece isso, que bonitinho meu filho, que lindo, o Senhor dos Exércitos está conosco, estou mesmo filho, estou mesmo, eu sou Deus, sou um refúgio, pode se refugiar em mim, pode pedir conselho para mim, pode pedir ajuda para mim que eu estou ajudando você. Vinde contemplai as obras do Senhor. Vai ver mesmo. É isso mesmo. Ouçam o salmista aí. Ouçam. Deus está falando. Deus está pensando. Ele faz cessar as guerras. Eu queimo mesmo. De repente, no versículo 9, tudo para. Ele diz assim, agora fiquem quietos, que agora é eu que vou cantar. Agora, você está cantando, ele fica animado. Ele fica animado. Aí ele fala assim, eu vou cantar. Eu vou entrar nesse salmo. Ele diz assim, vinde, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações da terra, serei exaltado sobre a terra. E pode continuar o salmo, pode continuar. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando Deus manda se aquietar, se aquiete, porque Ele vai falar. E quando Deus vai falar, ouça. Quando Deus vai falar, ouça. Eu acho incrível algumas pessoas que ficam saindo no meio da palavra, né? Deus está...
Aron, vem aqui. Você é Deus e o Diogo é você. Aí começa a falar um monte de coisa pro Diogo. Por quê? Não sei o quê. Aí olha o que o cara faz. Ele pode falar porque Ele é, porque Ele está e porque Ele faz. Deixa Deus bradar lá no teu serviço, deixa Deus falar no teu casamento, deixa Deus falar na tua paternidade, papai, que foi convidado hoje. Deixa Deus falar através da palavra, através do seu filho, da sua filha que lê a palavra. Deixa Deus falar. E fique quieto. O que é quieto? Quieto é calmo, tranquilo, diante daquilo que Deus fala. Tem coisas que nós não entendemos imediatamente, tem coisas que são difíceis de entender. Mas Deus fala. E ele termina o salmo dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Ou seja, ele não fala desse jeito que eu falei, ele fala: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E termina em fortíssimo, em dinâmica forte, porque realmente ele é o nosso refúgio. Irmãos, esse Deus que esse Deus que está, e esse Deus que faz está aqui hoje. E aquele que tem uma questão diante de Deus, aquele que tem algo para dizer para Ele, alguém que tenha uma homenagem a fazer a Ele, papai, porque Ele é o Pai perfeito. Todo pai que baseia sua paternidade nele, terá uma paternidade joia. Porque Ele é um pai um pai sábio. Você quer ser um bom pai? Quem gostaria de ser um bom pai? Os meninos aí. Então, você quer ser um bom pai? Aprenda com o pai. Aprenda com o pai. Pastor, e as irmãs? Então, as irmãs têm que saber aprender a ser pai também. Porque paternidade não tem nada a ver com sexo. Paternidade é uma unção. É uma unção que está além da questão de ser homem ou mulher. Paternidade é você ter a unção de Deus, de direção, de rocha. Maternidade é uma bênção, é outra coisa. Mas paternidade. Você será pai de multidões, como foi colocado. Autoridade, proteção, sabedoria, direção. Pastor, as irmãs precisam ter? Sim. Porque vai ter um momento, irmãos, que os filhos precisarão, na ausência de um pai masculino, as irmãs terão que exercer a paternidade. Porque se você for só com a maternidade, não vai resolver, porque um ser humano ele é carente de maternidade e de paternidade. Quantos irmãos aqui foram criados só pela mãe aqui? Ou mãe e vó? Quantos aqui? Então, você tem que pedir para o Senhor te dar unção para você ser um pai segundo o coração de Deus. E você que foi criado por pai, certamente o seu pai não era perfeito, como ninguém é perfeito. Mas esse pai que ficou com você até o fim, e esse que está com você, é digno de honra, de obediência, como pai. E aí seus dias serão prolongados. Promessa, nos 10 mandamentos está lá a promessa. Quer saber quem é pai? Quer saber como ser bom pai? Tanto as irmãs como os irmãos? Então, aprendam aqui. O ser de Deus, a presença de Deus e o fazer de Deus.
e caminhe nesse trilho. É um trilho de 3 vias. E aí você vai ser feliz e vai levar a tua família aos pés do Senhor. E quando você partir para a glória, você vai deixar um legado de paternidade. Um legado. O que é o legado? É quando você deixa algo valioso para as suas gerações. Se você é temente a Deus, como meu pai e minha mãe eram tementes a Deus, meus saudosos papai e mamãe, tem alguns irmãos aqui que conheceram meu pai e minha mãe. Eles deixaram um legado, irmãos. Praticamente todos os filhos são pastores. Filhos e genros são pastores. Genros e noras são pastores. Praticamente todos. E tudo por decisão nossa, mas por influência deles. Eu agradeço muito a Deus pela vida deles. Peço a bênção sobre os meus filhos agora, para que eles continuem esse legado. Reconhecendo Deus, o Deus que é, o Deus que está e o Deus que faz.